Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que, olha, é super pessoal e bem complexo para qualquer artista: a autoimagem na dança. E para guiar essa nossa conversa, a gente vai se basear nas ideias da bailarina Rebeca Pinheiro. E aí, essa pergunta pega, né? Quem nunca passou por aquele momento de se ver num vídeo dançando e de repente sentir aquele nó na garganta, aquele desconforto? É uma sensação que, infelizmente, muitos artistas conhecem de perto. E é exatamente sobre essa vulnerabilidade que a gente vai conversar hoje. Vamos tentar entender isso juntos. Então, esse aqui é o nosso roteiro, o caminho que a gente vai trilhar. Primeiro, vamos entender o que é essa tal de autoimagem e de onde ela surge. Depois, a gente vai conhecer uma estrutura bem sólida para deixar ela mais forte. E no final, vamos sair com ferramentas práticas para mudar nossa relação com o espelho e, claro, com a câmera. Bom, vamos lá então. Para começar essa conversa, o primeiro passo é a gente definir o conceito principal, né? Afinal de contas, o que é autoimagem? A gente pode pensar na autoimagem como se fosse uma foto mental que carregamos de nós mesmos. Só que o mais interessante é que essa foto não é estática, sabe? Ela tá mais para uma colagem, que a gente vai montando ao longo da vida inteira, com pedacinhos de experiências, com a opinião dos outros, com as nossas próprias análises, e essa montagem toda começa lá na infância. Mas como é que essa imagem interna começa a ser desenhada? A resposta é meio surpreendente, porque não começa de dentro para fora, como a gente poderia imaginar. Na verdade, é o contrário. Começa de fora para dentro. E para explicar isso, a Rebeca Pinheiro traz essa frase que é a chave de tudo. Pensa só, quando a gente é criança, a gente não tem uma opinião formada sobre si. Zero. O nosso primeiro rascunho de identidade vem do que os outros falam, do que eles refletem pra gente. Olha que interessante essa linha do tempo. Ela mostra direitinho essa jornada, né? Começa lá na infância, quando a gente é basicamente definido pelos outros, aí vem a adolescência e a gente começa a se comparar, a formar os próprios julgamentos, até chegar na vida adulta. E o ponto é que cada comentário, cada olhar, por menor que pareça, vai entrando numa espécie de mochila. É a bagagem que a gente carrega até hoje. Beleza. Então, se a nossa autoimagem é construída numa base que parece meio frágil, né, cheia de opinião dos outros, como é que a gente faz para construir uma base mais forte, mais autêntica? A resposta, segundo a nossa análise de hoje, está em 4 pilares fundamentais. O primeiro pilar é a inteligência. E aqui não estamos falando só de QI, não. É sobre a nossa capacidade de pensar, de criar, de inovar. Para quem dança, isso é super concreto. É entender a técnica, é criar uma coreografia, é se adaptar a um estilo novo. É basicamente a nossa mente racional guiando o corpo. Logo depois vem a emoção, porque, vamos combinar? A arte não é só lógica, né? É sobre sentir, é sobre se conectar de verdade com a alegria, com a tristeza, com a raiva e deixar que tudo isso flua pelo movimento, sem filtro, sem máscara. É isso que transforma uma sequência de passos em dança de verdade, em uma história. O terceiro pilar, claro, é o corpo físico. Ele é o nosso instrumento, a nossa ferramenta. É ele que traduz o que a gente pensa e sente em algo que o mundo pode ver. Então, cuidar dele, entender os limites, explorar o potencial é essencial. É o corpo que materializa a nossa arte. E para fechar, o quarto pilar, a espiritualidade. E calma, isso aqui não tem a ver com religião, tá? É sobre a nossa essência. Nosso propósito, aquela energia, aquela crença interna, a fé no nosso próprio potencial. Sabe, é aquele pilar que segura tudo, principalmente naqueles dias em que a dúvida bate forte. Agora vamos ver como essa ideia dos 4 pilares funciona na prática, na vida real de uma bailarina. E para isso, a gente vai usar uma história pessoal bem poderosa como exemplo. Olha só que interessante essa comparação. A Rebeca Pinheiro conta que, quando dançava Tribal Fusion, sentia que só alguns pilares dela eram alimentados. Ela se sentia porosa, sabe? Qualquer crítica entrava e fazia um estrago. Mas quando ela migrou para o American Tribal Style, o ATS, a coisa mudou. Ela sentiu que todos os 4 pilares estavam sendo nutridos, fortalecidos. A grande sacada aqui é gigante. Às vezes, o problema não está no artista, mas sim no lugar onde ele está. Uma autoimagem ruim pode ser um sinal de que a gente só precisa encontrar o nosso lugar certo para florescer. Ok, entender os pilares é um passo importantíssimo. Mas e na hora do vamos ver? Como é que a gente trabalha a nossa autopercepção quando está ali se assistindo num vídeo? Pois é, existe uma técnica bem prática para isso. A genialidade dessa técnica, que ela chama de técnica dos 50%, está em forçar um equilíbrio.
A nossa mente, por natureza, tem uma tendência a focar no que está errado. É quase um instinto de sobrevivência. Então, quando a gente se obriga a achar um ponto positivo para cada ponto a melhorar, a gente está, na verdade, reeducando o nosso cérebro. A gente treina nosso olhar para ser mais justo, mais completo, para valorizar o que já está bom e também o que pode evoluir. E para a gente ir finalizando, vamos falar sobre uma coisa super poderosa: o feedback. Tanto aquele que a gente dá para os outros, quanto aquele, talvez o mais importante de todos, que a gente dá para si mesmo. As palavras têm um poder imenso de construir ou de destruir, e isso vale para os dois lados. Sinceridade sem empatia vira crueldade, né? Então, a mesma gentileza, o mesmo cuidado técnico que a gente tem ao dar um toque para um colega, a gente precisa ter com a nossa voz interna. A regra de ouro é essa: a gente não deveria dizer para si mesmo coisas que jamais diria para alguém que a gente ama. E essa frase final da Rebeca amarra tudo de um jeito perfeito. O cuidado tem que ser com o que a gente fala para fora e com o que a gente fala aqui dentro, porque essas palavras, no fim das contas, moldam a nossa realidade. E isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? Depois de entender de onde vem essa imagem interna e como a gente pode fortalecê-la, a grande pergunta que fica é: e agora? Como cada pessoa, cada artista pode pegar essas ideias e começar a reescrever sua própria história interna? O que dá para fazer de diferente a partir de hoje?